Bom dia, você da nossa classe da Escola Bíblica Dominical para Adultos. Estamos começando a nossa lição, com o trimestre onde falamos sobre quão grande és tu, estudo sobre Deus e seus atributos. E hoje nós vamos ver aí o ser de Deus, seus atributos comunicáveis, ou seja, os atributos que os homens têm acesso, que os homens podem entender. Então, o nosso texto básico está lá em Deuteronômio 6, versículo 4 e 5, o devocional Isaías 6, de 1 a 7, e o versículo-chave, Efésios 4,15, que diz: Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. O alvo desta lição ao estudar esta lição, você terá condições de reconhecer os atributos de que Deus compartilha conosco e desenvolvê-los em sua vida, tá? Então, você vai ter condições de reconhecer os atributos que Deus vai compartilhando conosco e como você pode desenvolver esses atributos em sua vida pessoal. Então, vamos aqui começar com oração, vamos orar? Pai de amor, Pai bendito, obrigado por esse tempo que estamos juntos, obrigado por cada pessoa que está assistindo essa transmissão agora da nossa Escola Bíblica Dominical para Adultos. Dirige conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que Ele compartilha conosco, isto é, permite que tenhamos também. Tais atributos fazem parte da imagem de Deus, vista no ser humano, homens e mulheres. De todas as criaturas de Deus, somente o homem foi criado à sua imagem e à sua semelhança, e ele possui alguns aspectos do seu ser, como capacidade intelectual, entendimento moral, natureza espiritual, domínio, criatividade, capacidade de tomar decisões e imortalidade espiritual. A imortalidade carnal não é possível ao homem. Além disso, o homem possui atributos que Deus lhe transmitiu através de sua graça, os quais chamamos de atributos comunicáveis de Deus. Logicamente, devido ao pecado do homem, esses atributos são imperfeitos, Não deveriam ser perfeitos, tem esses atributos comunicáveis por Deus que deveriam ser exercidos por nós com perfeição. Mas devido ao nosso estado pecador, infelizmente, esses atributos muitas vezes se tornam imperfeitos. Nesta lição estudaremos os principais atributos comunicáveis de Deus. Primeiro, veracidade. O primeiro atributo anota aí, veracidade. Ao falarmos da veracidade como um atributo de Deus, estamos afirmando que ele é verdadeiro quanto ao seu caráter, e que todo o seu conhecimento e todas as suas palavras são, ao mesmo tempo, a verdade e o parâmetro para se testificar se algo realmente é verdade. Então, Jesus refletiu esse atributo divino quando disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. João 14,6. Jesus poderia se intitular a verdade se fosse plenamente Deus. Então, ele só poderia se intitular a verdade se fosse plenamente Deus. E ele era plenamente Deus, Ele é plenamente Deus. Vejamos alguns textos que mencionam Deus como verdade. Então, a primeira atributo de Deus é veracidade, verdade. Deus não falha, Deus não tem erro. Ele é veracidade, ele é verdadeiro, Em tudo que ele faz, ele é verdadeiro. Olha os textos aí. Jeremias 10:10 diz assim: o Senhor é verdadeiramente Deus, Está provando aí que o Senhor é Deus, Outro, João 17:3, o único Deus verdadeiro. Mas uma prova da veracidade de Deus. João 17:3, o único Deus verdadeiro. E outra prova, 1 João 5:20, que diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então são provas da veracidade, que Deus é verdadeiro, estão inseridas na Bíblia. Uma aplicação para você fazer em cima disso que nós acabamos de falar, você está evidenciando esses atributos que Deus compartilha conosco. Você tem sido um verdadeiro cristão
ou mentiroso? É uma aplicação que você tem que começar a pôr no seu coração. Será que eu estou agindo mesmo como Deus quer, né? Eu estou evidenciando esse atributo que Deus compartilha comigo, né? Será que eu estou sendo verdadeiro com as pessoas que estão à minha volta, andando uma vida cristã de acordo com a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, deixando Deus dirigir a minha vida? Como está sendo a minha vida diante de Deus? É hora de você ver se a sua vida está sendo uma vida de verdade, que esse atributo Deus atribui a você, o atributo da verdade. Então você tem que procurar andar em verdade também. Aqui diz assim ainda: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, Efésios 4,15. Então temos que seguir a verdade e viver em verdade também. Amém? Amor, outro atributo, amor. O amor de Deus é um atributo que demonstra que Ele é aquele que se doa inteiramente e eternamente aos outros, sem exigir nada em troca. Isso explica o fato de Deus amar ao homem mesmo quando este permanece no pecado. É por isso que nem sempre entendemos o fato de Deus perdoar os pecados de, por exemplo, um assassino. Que grande amor possui o nosso Deus e que necessidade temos de refletir esse amor em nossas vidas, primeiramente a Deus e, em segundo lugar, ao nosso próximo. Vejamos alguns textos que mencionam o amor como uma qualidade marcante de Deus. Então, essa é uma grande verdade para a gente, né? O amor de Deus. Como é que Deus, a gente, isso é para se imaginar mesmo, pessoa, o cara que matou 3, 4 pessoas aí, foi bandido, foi assassino, foi traficante, né? Viveu uma vida dissoluta durante muitos anos, se rende aos pés de Jesus, ouve a palavra, o Espírito Santo convence ele do pecado e ele pede perdão e Deus perdoa. Aí você fala, mas eu não perdoaria, jamais. Deus é amor. E é esse amor que Deus passa, né, nesse perdão que Ele quer que você passe às pessoas que estão à sua volta. Deus quer que você aprenda a perdoar. Deus quer que você seja uma pessoa que demonstre paz no coração, que você possa estar ensinando as pessoas a se doarem ao amor e ao perdão também. Se Deus pode perdoar, por que você não pode? Não é verdade? Então, você como crente tem que começar a viver uma vida de perdão. As pessoas que te ofendem, que te magoam, que te humilham, perdoe essas pessoas, ore por elas, deixa Deus trabalhar na vida delas, deixa Deus trabalhar na sua vida também. Amém? Nós temos alguns textos aqui que falam dessa qualidade do amor. 1 João 4,8. Deus é amor. 1 João 4,8. João 3,16. É um dos versículos mais lindos da Bíblia, que demonstram todo o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele permitiu que o único Filho, o Filho unigênito dele, né, Jesus, morresse na cruz, né, fosse humilhado lá na cruz por nossos pecados, para que pudesse nos proporcionar a salvação. Que amor maior que existe que esse? Não tem, né? Deus é amor e Ele ensina esse amor para a gente, né? Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mais um exemplo do amor de Deus, né? Jeremias 31,3. Como com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então, Deus é amor o tempo todo, né? A essência de Deus é o amor. Você tem que colocar isso já na sua mente. A essência de Deus é o amor, né? Então, a triunidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a essência da triunidade é o amor. Amém? Então, procure viver em amor também. E a aplicação desse amor, né, para você está demonstrando amor àqueles que o cercam ou ama apenas por conveniência? As pessoas que estão à sua volta, as pessoas que te cercam, você tem amado essas pessoas com amor ágape, né? Um amor de Deus, né? Um amor que emana do seu coração, ou só por conveniência? Eu amo só aqueles com quem eu me relaciono bem, amo só aqueles que eu tenho afinidade. Você tem que amar por igual a todas as pessoas, principalmente no corpo de Cristo, né?
Nós, como irmãos em Cristo, temos que nos amar uns aos outros. Amém? Muito bem, minha gola está levantada aqui, né? Santidade, mais um atributo, santidade. Dizer que Deus é santo é dizer que Ele é totalmente separado do pecado. Padrão perfeito de pureza moral. Amém? Isso mesmo, está correto. Ou como disse Godet, a santidade é aquele atributo em virtude do qual Deus faz de si mesmo o padrão absoluto de si mesmo. Ou seja, Deus é perfeitamente santo e o padrão de toda a santidade. Vejamos alguns textos que confirmam essa verdade. Então, o padrão de Deus é a santidade. Ele é santo em todos os sentidos, em todas as formas, em tudo que ele faz. E ele quer, é um atributo comunicável, por quê? Porque Deus quer que você ande em santidade. Deus quer que você desenvolva a sua santidade dia após dia, que você cresça no entendimento, na graça e na santidade. Então você tem que começar a viver uma vida de santidade, ou seja, uma vida sem pecado, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de dedicação à obra do Senhor. E na igreja só aos domingos não resolve. Assistir o vídeo aí que o pastor passa aos domingos só não resolve. Você tem que viver uma vida de santidade, dia após dia, em santidade. Procura ler a tua Bíblia sempre, procura orar, né? Sempre, procura cantar cânticos espirituais, falar de Jesus para as pessoas, dar bom testemunho. Isso é santidade. Salmo 71, 22 diz assim: Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Mas está falando da santidade de Deus, né? Isaías 6,3: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. 1 Pedro 1,16: Sede santos, porque eu sou santo. Esse é um versículo bem forte para a gente, né? É Deus falando através de Pedro para nós. Você tem que ser santo, porque eu sou santo. Isso Deus diz, isso Deus falando, né? Sede santos, você seja santo, porque eu sou santo. E você tem que seguir o meu padrão. O meu padrão moral é o padrão que você tem que seguir. Então, viva em santidade. Amém? Considerar a santidade de Deus deve nos fazer considerar a nossa santidade também. Não santos no sentido declarativo simplesmente, mas sim santos na prática. Jesus disse que deveríamos ser perfeitos, pois Deus é perfeito. Mateus 5,48. Pensar na perfeição como padrão de Deus deve nos motivar a sermos pessoas separadas, santas, para Deus, crentes que vivem longe do pecado. Devemos ser as melhores pessoas para se conviver neste mundo. Devemos ser os melhores profissionais, os melhores maridos, as melhores esposas, os melhores alunos, os melhores cidadãos. Enfim, deveremos ser uma referência de vida para as outras pessoas que não temem ao Senhor. A nossa santidade tem que ser referência de vida para as pessoas que não temem ao Senhor. Então você procure fazer o melhor. Peça a Deus orientação para que você faça sempre o melhor. Procure buscar a presença de Deus na sua vida, dia após dia. Isso vai fazer que você seja um bom marido, uma boa esposa, um bom aluno na escola, um bom profissional. Quanto mais perto de Deus você andar, mais longe do pecado você vai ficar e das tentações deste mundo. E vai viver uma vida de santidade. E aí você passa a ser exemplo para as pessoas que estão à sua volta. Se você crê no Deus da Bíblia, então a sua referência de santidade é o mais alto que se pode imaginar. Mas se você está vivendo uma vida medíocre, é porque não está conseguindo entender a santidade de Deus. É você quem tem que decidir. Eu quero viver uma vida de santidade. Então vou viver segundo os padrões bíblicos. Vou viver segundo a vontade de Deus. Vou viver deixando Deus dirigir a minha vida. Vou viver no senhorio de Cristo. Agora, se você está vivendo uma vida medíocre, você não consegue viver momentos de santidade, não consegue se ater a uma vida de santidade, está na hora de você rever realmente como é que você está servindo a Deus. Amém? Uma aplicação para você aí quanto à santidade: quem é a sua referência de santidade? Quem é a sua referência de santidade? Para pensar. Quem você pode pôr como referência de santidade? Analisa aí. Sua referência tem que ser Cristo. Referência tem que ser Deus, né? Referência de santidade, padrão moral,
Jesus Cristo, Deus. Essa é a sua referência de santidade. Amém? 1 Pedro 1,15 diz assim: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos vós mesmos em todo o vosso procedimento. 1 Pedro 1,15. Outro atributo, justiça. Olha só, justiça ou retidão, no sentido bíblico, corresponde a agir fazendo o que é justo e correto. Deus é justo, o que quer dizer que Ele é o parâmetro certo para se definir corretamente o que é justo ou não. Às vezes reparamos nos acontecimentos ao nosso redor e podemos pensar: vivemos em um mundo injusto, onde está Deus que deveria tudo isso acontecer? Desculpe, onde está Deus que deixa tudo isso acontecer? Muitas vezes acontece alguma calamidade e as pessoas ficam, né? Mas por que Deus não interveio? Por que Deus deixou acontecer? Né? Eu já quero colocar a culpa em Deus, né? Até os salmos, por vezes, fazem esse tipo de questionamento, como, por exemplo, o Salmo 37, no qual Deus exorta-nos para que não fiquemos indignados com isso, pois Deus irá julgar os malfeitores e iníquos. Pode até ser que neste mundo os perversos tenham uma vida aparentemente tranquila, mas a vida de uma pessoa não se limita aos dias em que vive neste mundo. Davi continua e diz: pois o Senhor ama a justiça e não desamparará os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Versículo 28. Que promessa, né, irmãos? Podemos descansar na justiça de Deus. Então, não se preocupe. Deus tem esse atributo de justiça. Ele sempre é justo para os seus. Fique tranquilo que a justiça dele sempre estará a seu favor, sempre estará com você, tá? Fique tranquilo porque Deus, ele é justo. Ele não deixa que nada aconteça a você que você não mereça, tá? Ele jamais vai castigar você sem você merecer. Ele jamais vai deixar algo ruim acontecer com você que você não mereça. Deus é justiça. A justiça dele prevalece sobre nós. A justiça de Deus não se limita apenas ao fato de um dia julgar o mal. Deus é justo em seu caráter, o que quer dizer que tudo o que ele faz é justo. Todas as práticas de Deus estão alicerçadas na sua justiça. Vejamos outros textos que afirmam esta verdade. Olha só. Deuteronômio 32:4. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Gênesis 18:25. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Salmo 7:11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Então, Deus nos julga de uma forma correta, né? Justa. Ele nos faz viver dentro dessa justiça com amor, né? A aplicação vem da justiça de Deus quando alguém lhe dá o troco a mais, você volta para devolver. No trabalho, você cumpre fielmente suas obrigações e horários de serviço. Enfim, você tem sido uma pessoa justa. Se você não está agindo dessa forma, como você espera que Deus seja justo com você também? Não é verdade? Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 1 João 3:7. Conclusão dessa lição de hoje. Vimos nesta lição 4 atributos que descrevem um pouco do ser de Deus, os quais ele permite que tenhamos também. Tais atributos devem ser desenvolvidos em nossas vidas. É sabido que todo filho que se parece com seu pai. Nós que somos chamados de filhos de Deus temos nos parecido com o nosso pai? Estamos evidenciando esses atributos em nossas vidas? É muito fácil cobrar dos outros uma determinada postura, o difícil é ser um exemplo a ser seguido. Que sejamos crentes que refletem o caráter do Pai, através de uma vida que é um modelo para os outros. Que possamos repetir a palavra de Paulo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1.
Que Deus possa realmente abençoar a sua vida, direcionar você e que você possa fazer com que esses atributos também estejam sendo desenvolvidos por você. Se são comunicáveis, é porque você tem condições de desenvolver esses atributos também de Deus na sua vida. O amor de Deus, a santidade de Deus, né? A justiça e... Desculpe, eu pulei uma aqui, vou voltar aqui. E a veracidade, né? Então, veracidade, amor, santidade e justiça. Que esses atributos façam parte da sua vida. Que você viva uma vida feliz segundo os padrões de Deus. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai de amor, Pai bendito, obrigado por esta manhã que podemos